5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PGCast, seu programa semanal, né, sobre o momento que a gente dá voz para pessoas importantes no cenário e para aqueles que também fazem o cenário acontecer, né, porque todo cenário precisa de uma base. E antes da gente começar, bora lembrar todo mundo o que é o Play Games Split? Precisa lembrar? Precisa lembrar, não tem como, porque sempre tem alguém que esquece, Crazinho. Que já tá no 11. Não, mas sempre tem alguém que esquece. Antes de tudo, vou apresentar meu companheiro, né, que eu não falei. Crazinho, deu seu olá pro pessoal. Olá, eu sou Vitor Crazy, né, eu faço parte desse projeto grandioso que é o Player Games Split, né, que tá trazendo o cenário, transformou o cenário Manauara numa panela de pipoca, né, não para, tá ali todo mês. Cara, e tá ficando cada vez maior. Pô, a gente falou do Valorant, né? 70 pessoas meia-noite assistindo. Essa semana no CS agora, terça-feira, tava pocando lá. 70 pessoas no chat adoitado conversando. Pra tu ver, Será mano. Que tá tendo a rivalidade Valorant CS pra ver tava. quem agora é na que tá quinta-feira tava mais. tendo troca lá. Meu Deus, o pessoal do Valorant sendo humilhado aqui no CS. Mano, a porradaria tá franca lá. Mas então, o Play Games Split, ele é um circuito de campeonatos de jogos eletrônicos que aborda 3 modalidades. Quais são elas, Crazinho? LOL, Valorant e CS, né? Simplesmente. E já teve a postagem da pergunta para vocês pedirem aí qual vai ser a 4ª modalidade, né? Tem gente pedindo Wild Rift, tem gente pedindo Free Fire, eu já vi até gente pedindo xadrez. Então, pra tu ver, o negócio tá andando. E além de tudo isso, cara, Play Games Split tem premiação de R$1.000 pro time campeão. Além de ganhar a vaga também pra Liga dos Campeões. A gente tem a primeira mês que vem, né? Março tá chegando. Cara, vai ser legal ver essa Liga dos Campeões, hein? Só a nata da qualidade mecânica ali disputando. Simplesmente. Estilo duelo Shaolin. E pra se inscrever, Crazinho, como é que faz? Vai no Instagram da Player Games. Primeiro segue, se não segue, né? Muito importante. É importante seguir, curtir as postagens. Vê lá o anúncio. Clica no link. Vai pro site. Acessa o formulário. R$10 por jogador, 8,30 se tiver sexto player. Coisa básica. Você pagar 8,30 e receber 1.000 no domingo? Tá pagando mais que bet. É doido, mano. Tá coisa... É claro, depende de treino também, né? Depende de treino, né? Não vou se inscrever achando que vocês vão ganhar sem treinar, pô. Não é rifa que tu pagou e vai ver se ganhou ou não. Ali é que nem o cara que tá assistindo o jogo de futebol, Crazinho, aí ele fala assim, pô, é muito fácil jogar isso daí. Aí o cara vai lá no payball dele, passa a semana toda sem jogar nada, ele acha que vai jogar como se fosse o Messi, pô. Chega com a chuteirinha fazendo aquela andadinha assim. Mas não, pô, não existe constância, competição sem constância de treino. Isso aí. Então, pô, R$1.000, R$50 de inscrição. Play Games Split chegando aí na sua 4ª edição, mês que vem tem Liga dos Campeões. E, cara, o Play Games Split ele ocorre por quê? Porque além de ter a Play Games, né, fomentando isso, trazendo em torno desse campeonato temos grandes empresas. Exatamente. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos falar primeiro hoje, porque a gente vai guardar guardar o principal pro final. Principal final? Isso, então a gente não começa com o principal. Calma, é porque a gente tem que dar todo o destaque. Tem um gancho, sabe como funciona o gancho? O cliffhanger. Tá certo. Pois é. Então vamos começar com a Mystic. Hoje, a Mystic, que é uma empresa de produtos tecnológicos de qualidade, focada principalmente em eletrodomésticos. Quer falar um pouquinho sobre, Casinho? Cara, toda vez que fala Mystic eu lembro daquela TV que a gente não precisa apertar botão, a gente fala pro controle o que a gente quer e vai. Bota aí, Cobra Kai na Netflix, aí... E operando totalmente com inteligência artificial, né? Tanto ela quanto outros equipamentos eletrônicos. Então, assim, idosos, crianças. Hoje a gente vai falar bastante, inclusive, né? Esse é o episódio da inteligência artificial. Pois é. Outro que é importante, a gente sempre tá lembrando é quem? Esse ambiente maravilhoso aqui chamado Ratoritech. Sempre, sem falta. Ratoritech, especializado nessa questão de produção de podcasts e também com cursos. A gente ainda está esperando esses cursos aí pra gente poder falar. Mas cursos na área de marketing, cursos profissionalizantes que vão aí conseguir dar um direcionamento, caso você queira, né, procurar ali aquela profissão para lhe dar uma ajuda no momento. Ratoritech é o local certo. E agora sim, o Crazinho estava esperando ansiosamente por esse momento.
apresentar a nossa convidada. Vocês já sabem quem é, já tá no banner, já tá não no tem banner, como tá fazer na tanto postagem, mistério. vocês já sabem quem é, Mas tem que fazer aquele mistério. Então vamos lá, Janaína Silva de Souza, ela que é mestre em engenharia, graduada em ciência da computação, matemática e direito, professora e analista de sistemas com mais de 20 anos de experiência. E acima de tudo isso, ela é coordenadora das áreas de tecnologia do nosso patrocinador, Sim. Faculdade Ciesa. Então, Janaína, deu o seu olá pra galera. Se quiser complementar até o currículo, porque ele é extenso. Se eu fosse falar tudo, a câmera tá ali. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Janaína Souza, coordenadora dos cursos de tecnologia do Ciesa. E eu vim falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, na área não só de tecnologia, mas em outras áreas, como vocês podem ver. Como eu falei para os meninos aqui, eu tenho 15 especializações antes do mestrado. Então, assim, posso atuar na área de inteligência artificial, na área de desenvolvimento de sistemas, atuo na área de engenharia de software. Também tenho a especialização em Big Data, ciência de dados e assim vai. É mais fácil perguntar dela o que ela não consegue atuar. O que ela não fez. Pois é. Eu tava até falando pra ela que essa conversa ia ser legal, porque assim, eu tô formando agora, recente, em engenharia de software, né? Eu entrei na área porque eu gostei muito na época que eu fazia a OEA, que tinha linguagem de programação lá pra estudar. LP. Linkin Park 1 a gente chamava. Aí eu me apaixonei e fui pra área. Hoje eu não tô trabalhando, infelizmente, na área. Mas, cara, é uma área sensacional. E é uma área que, como tu estava comentando com a gente antes, né, e agora o pessoal vai ficar um pouco mais compreendido do assunto, o teu pai já via como ponto para o futuro, né? Já vinha como ponto para o futuro. Eu lembro que o meu sonho era fazer direito, né? E foi uma briga constante em casa. Passei mais de um mês chorando. E a minha mãe lá tentando convencer ele a fazer direito. E ele disse que não, que eu ia fazer ciência da computação, que na época era processamento de dados, e que se eu um dia quisesse fazer direito, era só se eu entregasse o certificado de mestrado para ele. E aí o que aconteceu? Eu passei, nesse futuro eu fiz ciência da computação lá na UBRA, e depois de lá, devido à convivência dos trabalhos, né, como analista de sistema, eu fui fazendo 12 especializações na área. E depois dessas 12 especializações, aí eu fiz o mestrado. Depois do mestrado, aí eu já tinha a possibilidade de fazer direito, fiz direito, só que aí teve um problema. Depois que eu fiz direito, percebi que a minha área... O primeiro contrato que ela teve que ler, a primeira vez que ela teve que buscar coisa lá no Vadimeco, ela já ficou em desespero. Aí eu pensei... Papai estava certo, o papai era um visionário, que naquela época já via que a área de tecnologia ia ficar em ascensão, como está até hoje. E o futuro é a tecnologia, não tem para onde correr. E aí depois, para a complementação, fiz matemática, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas antes não tinha o curso de ciência da computação, os matemáticos viraram depois. Era uma especialização da matemática, né? Isso, se eu não me engano. Exatamente. Tanto que eu tenho um amigo que ele é matemático, e ele agora é pós-doc na área de ciência da computação, porque não tinha o curso. Era uma especialização, tu tinha que fazer matemática primeiro para depois fazer, entendeu? Era assim que funcionava. E aí, para complementar, fiz matemática. E só que depois disso, aí eu fui fazer uma complementação na área de inteligência artificial, que o que acontece? Como eu programo em Python, surgiu a IA generativa. E aí houve essa necessidade de eu fazer uma complementação, uma especialização nessa área. E aí eu comecei a desenvolver APIs e não parei mais. Aí foi que isso começou a bombar a inteligência artificial. E aí eu falo pro pessoal, a inteligência artificial não é só um chat GPT, gente. Não é só um chat GPT. Muita gente acha que é, né? Mas não é só um chat GPT. E o legal é que antigamente não tinha essa visão que a inteligência artificial poderia estar no nosso dia a dia, por exemplo, na área da comunicação, na área de direito, na área de medicina. E o que é legal é que hoje em dia todo mundo quer conhecer a inteligência artificial, entendeu? Isso é muito bom. Pois é, eu acho interessante como que você, desde a época do seu início, sempre foi puxando para essa área de inteligência artificial, né? Hoje a gente tem em tona, claro, porque a gente está vendo a movimentação das empresas, criando as suas inteligências artificiais. Até uma cyberguerra acontecendo aí, né? Incrível. Mas antes era uma coisa que a gente raramente via, porque
logo quando você assim, foi puxando para essa área de desenvolvimento, você pensou, pô, acho que é essa área que eu quero me direcionar. É porque assim, ó, lá no CIESA, eu tenho 22 anos no CIESA. Então, desde a minha primeira turma de ciência da computação, que eu dei aula, eu ministrava a disciplina de inteligência artificial, porque no meu mestrado, o meu trabalho de conclusão foi na área de inteligência artificial. Foi exatamente automatizar todos os processos que tinham de forma automática, eu consegui resolver. Por quê? Vamos imaginar. Vou resolver o problema de tampar essas 3 garrafas. Sim. Mas aí 30 eu consigo? Não. Eu tenho que arranjar uma forma de automatizar isso. Então, naquela época, já tinha essa ideia de redes neurais com inteligência artificial para fazer aprender, como é que elas vão aprender a tampar a garrafinha automático. Então, eu fiz isso com os circuitos. Então, 1000 circuitos, eles conseguiam, e quando eles caíam, eles me mandavam uma mensagem no WhatsApp, ou então no Telegram, o circuito tal tá fora. Isso foi crescendo, foi ficando mais circuitos. E a minha primeira turma lá no CIESA, o TCC deles foi na área de inteligência artificial. E naquela época já foi linguagem de processamento de padrões, lá em 2012. E a gente conseguiu detectar naquela época que as crianças menos de 3 anos, elas não conseguiam exatamente dizer quais eram os sintomas que elas tinham. Tipo, a criança estava com dor de cabeça, ou estava com coisa parecida. Então, o primeiro projeto foi esse, lá na área de inteligência artificial. Para solucionar essa questão. 2012, nós estamos em 2025. Só que a inteligência artificial, ela surgiu em 1950. Caraca! Entendeu? Quem teve essa ideia da inteligência artificial foi o Charles Babbage. A ideia dele foi emular o pensamento humano dentro de uma máquina. Sim. Então, ele pegou 2 máquinas, construiu códigos, né, através da inteligência artificial, e ele fazia com que o ser humano ia lá verificar e testar se realmente ela estava emulando o pensamento dele naquele momento. Então, desde 1950 existe. Só que hoje foi propagado através do ChatGPT. Agora está sendo muito propagado pela concorrência, né, do DeepSeek. Mas, como eu falei para vocês, tem o Gemini, tem o Copilot, tem o Cloud AI. Então, tem muitas aí versões de inteligência artificial para a gente utilizar. E é como eu falo, cada inteligência artificial ela vai atuar na sua área. Tem a inteligência artificial para criar imagem, tem inteligência artificial para ações, e assim vai. Pô, inclusive, eu participo de um movimento, né? Eu sou espírita, então eu tô no movimento espírita. E para um dos eventos. Cara, isso que eu tô querendo destacar. Teve um dos eventos que a gente foi participar, que é um evento voltado para crianças, e a gente precisava colocar uma música pra banda, pra gente criar. A gente criou na inteligência artificial, cara. Tá. A IA criou toda a música, criou a letra, todos os instrumentos, e a gente só fez pegar e colocar pra banda. Tem um Instagram, não sei se tu conhece, que acho que é League of Legends Gospel, alguma coisa assim, que é que eles fazem. As pessoas se ofendem no chat, sim, né? Normalmente. Eles pegam as mensagens e transformam em versos de música gospel. Meu Deus do céu. É muito bom. Funciona isso? Funciona, é muito bom. Cara, inteligência artificial é um negócio incrível, porque é como a gente pensa, né? É a mentalidade humana, só que colocada por uma máquina, né? E com as racionalidades da máquina, né? Sem levar em conta muito a função das emoções que o ser humano assim, uma pergunta que eu tenho, esse terror que as pessoas têm, né? Que é tipo assim, tem as pessoas que são pró-inteligência artificial e tem a galera que vem, gente, vai tirar meu Exterminador trabalho. do Futuro, Matrix, Eu Robô, a inteligência artificial ali tá acabando com... Existe a mínima chance de criarem um Tron da vida, assim, um robô que se revolte, converse com a TV da Mystic, falei, Mystic, eles estão usando a gente, bora matar todo... Revolução das máquinas. A revolução das máquinas. Existe assim a fagulha da possibilidade? Ou... Na realidade, a maioria dessas máquinas, elas são produzidas pelo próprio homem, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial, no meu ponto de vista, eu vejo como uma oportunidade. Boa. Entendeu? E não nesse ponto que ela vai tirar o emprego das pessoas. Porque, assim, se eu ver ela como automação, como a área para automatizar meu serviço, eu vou estar utilizando ela no meu dia a dia. Por exemplo, se a gente for analisar, bora lá, começar esse papo. Sempre existiu inteligência artificial. Por exemplo, a Siri da Apple.
é um assistente de voz. Se a gente for analisar, ele usa a inteligência artificial para controlar todos os... Conhecer padrões, né? Isso, e controlar todos os smartphones, os aparelhos da Apple. Não é assim? A Alexa da Amazon, por exemplo, ela usa inteligência artificial para quê? Para exatamente controlar esses dispositivos inteligentes, né? Se a gente for analisar o sistema de entrega da Amazon, ele usa a inteligência artificial, porque ele usa o sistema de recomendações. Então, no nosso dia a dia, a gente já consegue usar a inteligência artificial até as pessoas sem saber. Por exemplo, eu nem sei que aquela inteligência artificial está trabalhando ali, mas eu estou utilizando ela, né? A maioria dos carros hoje em dia automáticos, todos eles usam, eles têm um chip lá dentro, que eu consigo controlar todo o percurso daquele carro através da IA, que é o sistemas autônomos. Então, isso funciona através do aprendizado de máquina, através do Deep Learning, entendeu? Legal. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente já usa muito essa inteligência artificial. Um ponto legal que as pessoas usam também direto: Netflix, Spotify, entendeu? Os e-commerce. Os sistemas de recomendação, né, que eles têm. Os e-commerce, por exemplo, se eu entrar lá no site de e-commerce, o que acontece? Eu vi uma TV. Aí eu não vou comprar, eu só estou pesquisando o preço. Aí entro no e-commerce, compro a TV. Se amanhã eu entrar lá, vai aparecer umas 10 TVs parecidas com a que eu vi. E eles me sugerindo promoções e quebrando o preço para me comprar através da inteligência artificial. Sistema de som que combina com a tua TV que tu comprou, né? O legal, quando vocês falaram desses softwares da música, por exemplo, eu crio música assim, vou lá no chat GPT, aí mando criar uma música no estilo, ainda diz o estilo, tudinho, aí ele cria. Aí depois eu vou lá no aplicativo, aí eu boto no estilo, pagode, bota... segundos cria a música. Tá dando confusão. Tá dando muita confusão, mas por quê? Aí a gente pode entrar nas regulamentações que não existem, que tem que ser feito. Teve o caso das dublagens. Porque a partir de que ponto você consegue diferenciar que aquilo é um direito seu e não da máquina, entendeu? Porque assim, beleza, você até pode ter pedido, a ideia é mais ou menos essa, produza. Só que quem tá produzindo não é você, é a máquina. Até que ponto aquilo ainda continua sendo criação sua e até que ponto é criação da máquina? Pois é, essas regulamentações a gente está propagando, que aí vem o outro lado. As pessoas que estão se sentindo ofendidas, elas estão caindo em cima que a IA não vai dar certo, não vai funcionar. Mas já tem uma equipe, né, trabalhando em cima das regulamentações, da ética, do que pode usar, do que não pode. Mas se a gente analisar, a internet ela começou assim, meio bonito, onde todo mundo utilizava, e depois começaram a surgir várias coisas que fake news, entendeu? Que tá surgindo, o que estão fazendo com a inteligência artificial também. Por exemplo, se eu pegar 30 segundos da tua voz, eu posso fazer tu cantar Marília Mendonça, entendeu? Com a tua voz, porque eu peguei só 30 segundos dela. E a mesma coisa estão fazendo para propagar fake news. Não sei se vocês viram recente, as famosas, por exemplo, emagreça até o carnaval, tomando esse medicamento da famosa, entendeu? Então eles estão fazendo muito isso, mas por quê? Porque eu posso simplesmente pegar a foto de alguém, colocar lá e fazer esses fake news. Então já estão fazendo foto virar vídeo. Foto virar vídeo. Eu já vi o pessoal de Bet utilizando esse Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, porque ela sempre esteve presente, só que não como agora. Tudo que se propaga vira febre, né? Então, a inteligência artificial, eu costumo dizer assim, que a inteligência artificial ela nunca vai substituir a criatividade humana. Nunca. Se a gente for analisar. Mas ela vai expandir essa criatividade além dos limites. Com certeza. Eu sempre quis perguntar assim, por que a inteligência artificial ela tem muita dificuldade em criar mão? Você já percebeu que quando assim ela gera uma imagem com detalhes, né? Tipo, ou tá com 4 dedos, ou tá com 6 dedos, ou a mão tá... E é só na mão, assim, ela cria tudo, a mão é... Mas tu tentou criar aí algum chat GPT, iCloud, DeepSeek, como é que é? É que eu vejo no Insta, assim, as imagens que os outros criam, ele nunca tentou criar, nunca tentou criar e... Mas sempre tem esse detalhe na mão, assim, mas teve até o caso... próprias, né? Não, porque na verdade, assim, se ele tentou criar uma mão lá no chat GPT, o chat GPT, ele trabalha com a taxonomia de Bloom.
O nome é estranho, mas é essa taxonomia. E eu tava até comentando hoje com uns amigos que a gente estudou isso, pô, no ensino médio. Em português. Caraca. Porque isso aí é para aprendizado. São as facilidades que tu estuda para te transmitir alguma coisa, para te passar informações. Então, muitas vezes, as pessoas elas desconhecem dessa linguagem e elas tentam criar um prompt lá no ChatGPT. Cria uma mão. Vai criar uma mão do jeito dele, que ele entendeu o que é essa mão. Mas se eu colocar, cria uma mão com detalhes. Com 5 uma dedos. Mão, com 5 dedos, tamanho 3x4, assim ela vai criando. Conforme aquilo que tu vai... então é a informação. A informação que não chega totalmente certa. E aí as pessoas dizem assim, a informação alucinou. O que é alucinar? Até um termo meio estranho, né? O ChatGPT tá alucinado, mas não é. É porque eu que estou criando o prompt, eu não estou sabendo passar para aquele prompt o que eu quero, e ele vai criar errado. Tanto que, por exemplo, hoje em dia, só para vocês terem ideia, eu não preciso mais nem sentar na frente do PowerPoint para fazer uma apresentação. Eu quero uma apresentação sobre inteligência artificial, por exemplo. Meu Media Kit, eu fiz assim. Sério mesmo? Aí eu vou lá no ChatGPT, crio uma apresentação sobre o mercado de trabalho de inteligência artificial. Eu dei as imagens, né, aí com ele meus cria, dados, né? E tal, eu só falei como eu queria, ele Não, aí olha essa, ele cria, criou. Aí eu gere um arquivo em PowerPoint. Já gerou, já abri, já é meu. Melhorar, utiliza o Gama aí. Galera das universidades aí, ó. Pré-seminário aí, ó, brilha. O Gama aí, ele faz de graça, até 10 slides. Aí bota uma informação lá, agora gera, automático em segundos. Então, aí assim, gera 10, depois gera 10, gera 10. Aí a gente só precisa tomar cuidado para isso. A gente precisa tomar cuidado na seguinte questão. Mandei a inteligência artificial gerar um slide, uma apresentação que eu vou apresentar para o mundo, eu tenho que pelo menos ler para ver se está certo. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu já vi muita gente passar vexame com isso. Muita gente chega lá, cria um slide e tal, chegar, tá um português misturado com inglês. E todo mundo dizer... às vezes, coloca, por exemplo, no slide uma referência que nunca nem existiu. O nome de um autor, o livro é de outra pessoa, e o chat colocou lá como se fosse da pessoa. Que pelo menos ler, né? Assim, pelo menos ler. E aí fica uma pergunta interessante. No CIESA, por exemplo, você é professor. Sou. Já teve que lidar com situações de utilizar a inteligência artificial para fazer algum trabalho, fazer algum slide? Porque, assim, nas escolas tinha muita essa discussão, né? Pô, será que os alunos vão utilizar a inteligência artificial para fazer todos os trabalhos a partir de agora? Que como foi citado, é uma ferramenta. Vamos ela usar. É uma ferramenta. Tem alunos que vão usar. Mas quando eu falo para os alunos, eu digo, sou professor de programação, pô. Então eu quero construir um algoritmo na linguagem tal. É lógico que o chat de GPT vai dar. Mas aí eu tenho uma ferramenta que verifica se ele pesquisou lá no chat GPT. E que é a prova oral também, né? Vem aqui e faz agora do zero que eu quero ver. E aí o que acontece? Eu falo para eles, eu vou colocar esses códigos tudo dentro dessa inteligência artificial e se eu encontrar, é um zero binário. Não vou nem dar um zero binário. Caraca! E aí, até agora, eu não tive problema nenhum. Mas é lógico que sempre vai ter quem vai tentar burlar. Sempre vai ter. Por exemplo, eu dou aula de banco de dados. Aí eu criei uma tabela lá bem bonitinha. E criei um dado que não existia. E aí, uma vez, o aluno se revoltou. Nem o chat GPT consegue resolver a tabela da professora. Aí ele falou na minha cara, vocês acreditam? Eu cheguei lá e disse, eu disse pra ele nunca vai resolver, pelo menos lê, a estrutura. Quem é João nessa tabela? João nem existe, pô. Claro que o chat GPT vai te dar a informação errada. Então, tem muito disso. É aquele caso, o aluno tem como utilizar o chat GPT, mas o professor também tem como botar as pegadinhas dele lá pro aluno. Não cair totalmente. Você sabe como funciona a estrutura da sua, né? Pra botar armadilha pra um espertinho ali cair rapidinho. Já caiu em alguma? Das armadilhas. Não. Meus alunos não fazem utilização de inteligência artificial, graças a Deus. Mas em outras áreas já é mais complicado. Eu já tive um colega lá no direito que o professor uma vez pegou ele colando, ele comeu a cola. Meu Deus! Cadê a prova? No desespero assim? Cadê a prova? Se não tem corpo, não tem crime.
Tá certo. Todas as áreas têm uma brecha. Janaína, você disse pra gente que você tem 22 anos de CIESA, né? E nesse percurso tu falou pra gente, pô, tem 15 especializações. Essa questão das especializações, essa grande quantidade, de sempre estar procurando estudar, procurar conhecimento, ela vem mais por necessidade ou porque tu realmente gosta e quer continuar? Não, eu costumo dizer que, na realidade, essas especializações, ela vem de um prazer de conhecer mais coisas, entendeu? Antigamente eu dizia, eu tô me achando Severino da área de tecnologia, porque eu estudo muito. E os meus colegas, com o passar do tempo, eles até comentam, rapaz, o que a Janaína não fez? Tudo aí a Janaína fez, mas não, é porque eu sinto prazer em estudar. Por exemplo, recentemente eu fiz um curso de Machine Learning. Sim. Para poder se especializar mais na área. E eu sempre estou me especializando. Mas por quê? Devido aos avanços tecnológicos. Olha só. Sim. Minha primeira graduação foi quando? Lá em 2000 e pouco. Imagina se eu não tivesse uma especialização na área. Se tu for analisar minhas especializações... Uma especialização recente, né? Para conteúdo recente. Porque a tecnologia, o que eu tô falando para vocês aqui, daqui a 6 meses já mudou. Se vocês me convidarem daqui a 6 meses, já é outra coisa. Um ano na tecnologia é 10, né? Já vai ter uma outra API aí que vão construir, outro modelo de inteligência artificial que vão construir, vai estar bombando sem ser o chat GPT. Que não vai ser nada, mas já vai ser usar de inventar um negócio. Muitos falam, né, que o desenvolvimento de tecnologia que a gente teve nos últimos 20 anos, a gente não teve em 200 anos. Entendeu? Então, assim... É mais esse prazer, essa oportunidade aí de sempre estar se atualizando, porque, como eu falo para vocês, eu dou aula direto para meus alunos e eu gosto que eles sempre se mantenham bem informados nessa área de tecnologia, até porque lá nossos cursos, eles são cursos preparatórios mesmo para o mercado de trabalho. Como eu sou analista de sistema e trabalho isso, a realidade todos os dias, eu levo para eles, como você falou. Eu não tenho muita experiência na área, né, mas os meus alunos têm a vida real, porque eu levo a vida real para eles terem. Como é que tu cria um diagrama de caso de uso? Como é que tu descreve esse diagrama? Legal. Bora sentar aqui, bora fazer. Eu não consigo fazer esse código em Python. Senta aqui do meu lado, bora fazer. Só que lá no CIESA, uma coisa interessante, é a única, né, propaganda, a única faculdade de Manaus que a gente tem um telão dentro da sala de aula que é um computador. E aí eu consigo fazer isso em tempo real e os alunos, eles conseguem verificar o que eu estou fazendo e fazer nos computadores dele. Porque lá investe em tecnologia. Entendeu? Então a gente tem um super telão para o professor fazer lá em tempo real e os alunos fazerem no computador deles. Que eu gostei muito que as salas são estilo auditório, né? Então se o baixinho senta lá atrás, ele não vai... Muito legal. Entendeu? Pô, muito bacana. Janaína, seguinte, a gente está falando aqui um pouquinho sobre essa questão de inteligência artificial. Eu vi aqui também que você trabalha com questão de segurança da internet. É uma das suas áreas de foco? É porque eu sou perita forense digital. Eita! Quanto mais eu ouço das informações dela, mais eu vou traçando o perfil aqui. É tipo um CSI, só que digital. 2 fatores em tudo, né? Diga aí. Tu usa 2 fatores? Cara, na maioria das coisas, porque eu fui hackeado uma época atrás. Ano passado eu fui hackeado por um francês. Eu falei, quer saber? Nunca mais. Que um cara na França quer que o Calil... Eu só descobri que era francês porque ele teve acesso ao meu Spotify e tava só artista francês. Qual que uma dica cantando lá, meu Deus. Não, e o legal é que, se vocês analisarem, uma área vai puxando a outra. Por exemplo... Eu sou perita forense, eu trabalho também na área de segurança, né, da informação. E o que acontece? Lá, através da inteligência artificial, a gente tem sistemas que fazem com que os hackers não invadam os sistemas, entendeu? Então, a gente trabalha diretamente utilizando a inteligência artificial, com machine learning, entendeu? Para exatamente fazer todas essas informações. E antigamente só existia, se vocês forem analisar, redes neurais. Tudo era redes neurais, hoje não. Processamento de linguagem natural, processamento de linguagem de máquina, machine learning, entendeu? E sistema de reconhecimento e padrões. Então, a gente tem, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente tem ferramentas de altíssimo nível exatamente para combater essas possíveis invasões. Combater esses franceses aí. Não, isso só vem de... Mas sabe por que só vem de fora? Porque eles usam VPN. VPN. Vai ver até o vizinho. Vai ver teu vizinho que tá tentando invadir o teu sistema.
E... Eu acho que é meu Agora vizinho tudo fez sentido. Eu acho que é meu vizinho de 70 anos que tá me invadindo e pegando todas as minhas contas. Eu vou lhe caçar. Eu vou escutar um Spotifyzinho, pô. Exatamente. Bem, vamos entrar no intervalo? Bora, pra gente dar um tempinho, até entregar o café, né? Que ela tá esperando aqui ansiosamente por esse café. Cadê? Então a gente vai entrar num breve intervalo pra dar uma respirada, bater um papo aqui também, até pra gente alinhar as ideias. E já nós voltamos. Sabe qual a diferença de por aí e por aqui? Por aqui você segue confiante em cada passo, pois não nos baseamos em promessas vazias. Aprender de verdade com professores que são referências em suas áreas é por aqui. Salas em formato de auditório, telas interativas e todo um aparato tecnológico. Percebeu a diferença? Quem pensa no futuro não perde tempo. Começa... Voltamos então, mais um bloco da nossa 11ª edição, cara. Agora já virou outra jornada, né? Jornada para chegar no 20. Esse é o objetivo. E continuando o nosso papo aqui com a Janaína, cara, quanto mais a gente vai conversando, mais a gente vai entendendo um pouquinho desse universo, né? Que é a nossa Janaína Souza, que, cara, é muita coisa. Vamos concordar. 15 especializações não é para qualquer um. Perita forense. Pois é. Então, Janaína, a gente vai falar um pouquinho agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é coordenadora há quanto tempo já lá do CIESA? Do CIESA? Um ano. Um ano? Isso. Já tá nesse caminho de coordenação. E professora lá há 22. Como é que foi pra ti buscar... Pô, acho que o caminho certo pra mim é lecionar. Na realidade, o que aconteceu? Eu tive a minha primeira oportunidade de lecionar foi no setor. E aí eu lecionei no curso técnico. Quando eu saí da faculdade, na época, eu passava assim, muito preconceito na época, porque eu era muito grande, eu pesava 170 quilos. E eu tinha conhecimento, mas quando eu chegava para mim trabalhar, eu não era selecionada. Tipo, chegava alguém lá que nem tinha conhecimento, mas era magro e aquilo me consumia bastante. Então, eu me lembro que quando surgiu a oportunidade no CETAM para mim trabalhar como professora, eu agarrei com todas as mãos e era no período da tarde. E eu fui lá e consegui mostrar meu trabalho. E a partir daí começou a abrir outras portas. Inclusive, na época, eu tive a oportunidade, fiz a cirurgia do estômago, fiquei magra para arranjar um emprego. Aí arranjei vários empregos. Então, é isso. Depois de magra, você entendeu? Aí, depois disso, eu consegui vários empregos e consegui seguir na área, mostrando que realmente eu tinha conhecimento na área de programação, desenvolvimento, nessa parte de segurança. Mas no início, preconceito geral, assim, total, foi muito complicado. Minha mãe sofria junto comigo porque eu chegava em casa chorando. Fui pra entrevista, foi. E aí, como foi? Vão ligar. Até hoje, né? Tu vai pra entrevista e quando eu falo pra ti, vão ligar. Já sabe se o sim não foi lá na hora. Não foi lá na hora, já era. E eu lembro que depois disso tudo, eu tive a oportunidade numa empresa. Eu tive a oportunidade numa empresa que na época era provedor de internet, a NET Internet, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês. E o meu chefe na época me deu oportunidade, mesmo sendo gigante. Depois ele me deu força para me fazer a cirurgia do estômago, aí eu emagreci lá, fiquei lá por um bom tempo, aí depois surgiu outra oportunidade para me trabalhar como DBA, e aí de lá me abriu porta para fazer o processo seletivo, e aí assim foi abrindo as portas. Depois entrei na prefeitura, aí CIESA, e aí eu nunca larguei o CETAM, porque o CETAM foi minha porta, assim, eu tenho o CETAM como sendo assim, uma oportunidade gigante, assim, porque era bem complicado. Foi o teu direcionamento, né? Foi o meu direcionamento porque eu já estava me formando, né? E não tinha conseguido um estágio. O meu estágio foi tudo de preconceito. Eu batia nas portas assim e não vai. Eu me lembro que o meu pai, na época, ele foi muito tempo presidente do São Raimundo Esporte Clube. São Raimundo. Orlando que eu não Saraiva, sou mais do Manaus, senão eu ia apanhar aqui, ó. Ei, meu pai, na época, com o São Raimundo, foi tricampeão na Copa Norte. Não vem não, que é o... Não, mas eu não sou mais do Manaus, não. Não sou mais, não. Ixi. Tricampeão da Copa Norte na Linux época. Warriors aí, ó. E eu me lembro que eu sofria tanto preconceito para arranjar um estágio
que ele montou um setor de informática dentro do São Raimundo. Para ter o estágio. Não, para me ter um estágio, para me ajudar a automatizar todos os processos lá, que na época era no papel. E aí ele disse, não, eu vou montar e tu vai estagiar, porque precisava, pô, na época. Sim, precisava cadastro de estágio. de jogador, rendimento. Precisava de estágio para poder se formar, pegar o certificado. O supervisionado. E lá não funcionava também só para jogador, pô, porque é o clube boleirão até hoje. Precisava controlar todas essas coisas. Tudo começou com olhar, vai. Então, naquela época, assim, meu pai foi fundamental também, entendeu? Para que desse certo. Então, assim, ele, como eu falo para vocês, foi o revolucionário, foi ele que disse que a tecnologia ia bombar. E bombou. Tá bombou até agora. E vai bombar muito mais vocês vão ver daqui a 10 anos. É isso, galera. Então, assim, ele profetizou isso aí, e graças a Deus, hoje eu tô só colhendo tudo aquilo que ele profetizou na minha vida. E ele deve estar muito feliz onde ele tá hoje. Sobre esse negócio deles falarem que, vamos ligar. Eu prefiro levar o não lá na hora do que ouvir esse negócio de, vamos ligar. Vamos ver. Isso aí não pode... Tanto que fizeram uma pergunta no meu Instagram uma vez assim, Vitor, tu faria parceria, collab com marca que já te deu um não? Eu falei, sim. Eu não tenho problema com quem me dá não. Pra mim, a pessoa que tá me dando um não, ela tá respeitando o meu tempo. Ali falou, mano, agora não. Agora a pessoa que, vamos ver. Aí o cara que... Aí é esse que tá enrolando. Esse sim que tem mais chance de, na hora de vir atrás de mim, eu dizer, pô, mano, agora já... Não, o cara que tava te enrolando, tu vai virar pra ele e vai falar, não, relaxa, eu vou ligar. Vou te ligar, pô. Vou ver aqui e te falo, pô. Sobre isso que ele tá falando, eu me lembro que aqui em Manaus, não vou citar nomes, mas tem uma empresa... que todo mundo da tecnologia, quando faz, quer ir para lá. E essa empresa me deu um não. Ela me deu um não e depois de um tempo, aí eu recebi a oportunidade de ir para lá. Ganhando 2 vezes o que eu ganho hoje. E eu disse não. Eu falei, vou ficar onde eu tô mesmo, porque aqui é onde me deram oportunidade, abriu as portas para mim, e aqui é onde eu me sinto feliz, tenho um prazer em trabalhar e fiquei. E assim, essa empresa bateu 2 vezes na minha porta já, devido aos projetos que eu estou desenvolvendo. E 2 vezes eu disse não. Até porque também a empresa quer, além de ela fazer a proposta, ela ainda quer dedicação exclusiva. Aí é complicado. Dedicação exclusiva é outro valor. Não, aí eu falo assim, dedicação exclusiva para quem dorme 3 da manhã e acorda 5h30, não existe. Não tem como. Existe, mas eles podem não conseguir pagar por isso, né? Que aí é complicado. E existe um ponto, né? Esse não que a gente fala, não é nem um não de tipo snob. É um não porque não assim... respeitoso. O momento era aquele. Se não for naquela hora, agora que não vai ser. Agora que não vai ser. Falar sobre oportunidades também. Teve uma vez que eu conheci um senhor pela rede social e ele viu o meu currículo Lattes, aí ele entrou em contato comigo. Ele era gerente da Sims. Olha essa história. Na época, né? De contactores. E ele me mandou uma mensagem e falou se eu não queria uma oportunidade de desenvolver um sistema para lá. E aí eu fui para lá para fazer toda a parte da análise de negócio do sistema. E aí, chegando lá, eu achava que era um sistema simples. E era um sistema para... que o sistema deles lá ia entrar em manutenção e esse sistema ia ficar 15 dias. Agora imagina um sistema de distrito enorme. Eu me lembro que eu não consegui desenvolver só e tive que chamar meu irmão, que é programador também, para poder... correr com ajuda. Para poder me ajudar a desenvolver esse sistema. Mano. Reforço dentro de casa. E aí a gente desenvolveu o sistema de lá e naquela época bombou. E aí esse senhor, ele foi embora de Manaus e um belo dia ele me mandou mensagem. É tudo pela online. Me mandou mensagem para desenvolver para a web para ele. Cara, foi muito legal assim. Como aparece a oportunidade depois que uma porta se abre, várias vão se abrir, não adianta. É por isso que eu falo, a gente não deve desistir. A nossa área, que é a área de tecnologia, não existe um não, bate um não, 2, mas quando bater o primeiro sim, já era. E quando bate o sim, todos aqueles não viram um temperinho, né? Que deixa esse sim mais gostoso. Ao mesmo tempo que o não se torna também um impulso pra você perceber, pô, se é um não, tem alguma coisa que eu tô falhando. Às vezes eu tenho que melhorar alguma coisa, né? Procurar aprender mais. E aproveitar as oportunidades e deixar o Lattes sempre atualizado, né? O Lattes, o LinkedIn, que essa galera, eu sei que você GitHub só atualiza seu Lattes
Lattes na hora de propor o projeto de PAI, que nunca mais abre aquele negócio. Então, ó, atualiza, ó, tá vendo aí, ó? Tem provas aqui. Não. O povo vê o Lattes. E sabe o que é engraçado? É que essa oportunidade na internet, ela surgiu depois de vários não. Caralho. Entendeu? Então, assim, é como se vários nãos por eu ser gorda. E aí surgiu essa de sim, parece que foi assim um alívio. Deus disse assim, não, tu vai propor esse projeto, tu vai participar e depois tu vai seguir. E aí eu comecei a seguir. E aí o que aconteceu? Depois daí, só pra cima. Só pra cima. Arrasta pra cima. Vai legal meus alunos. Manda até um beijo pros meus alunos, pô. Não posso esquecer de dar um beijo pros meus alunos do primeiro ano lá do CIESA, de desenvolvimento de sistema e ciência da computação e de jogos digitais. Que eles ontem falaram pra mim, arrasta pra cima, professor. Peguei a mulher. Eu vou puxar esse gancho, então, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Jogos digitais. Pois é, desenvolvimento. O pessoal do CIESA tá desenvolvendo? Estão desenvolvendo na área de jogos. Pois é, eu achei interessante essa questão de desenvolvimento de sistemas educacionais, porque olha só, no meu TCC, né, eu publiquei um artigo para servir como TCC, que foi justamente trabalhando essa questão de ensino da lógica de programação em escolas do ensino básico. Eu fui numa escola pública, fiz a aplicação de 2 provas de raciocínio lógico, e no meio dessas 2 provas eu fiz uma sequência de aulas de linguagem de programação, porque eu queria ver se um aluno, ele pegando essa lógica de programação, ele consegue desenvolver o raciocínio lógico dele. Incrível. Da primeira prova para a segunda prova, deu uma melhora de 30% a 40%. E eu fico até imaginando se hoje a gente já não deveria estar entrando no estágio de começar a se preocupar nessa questão de, será que não seria plano para as escolas terem a programação como uma área, né? Para os estudantes começarem a se inserir, começarem a se interessar, até estudar realmente. Em outros países a gente já tem. Como que você vê isso? Porque, você está trabalhando com sistemas educacionais com jogos, acho que deve ter essa vontade também de inserir a programação para esses jovens. Uma coisa que eu sempre converso com meus amigos, por exemplo, incorporar o empreendedorismo no ensino médio, né? Então, a lógica de programação em alguns lugares já estão, aqui em Manaus não, mas isso é o futuro. Com certeza daqui a um tempo vai ter lógica de programação e inteligência artificial. Porque olha só, um projeto que eu estava desenvolvendo com meus alunos era a criação de um chatbot. Então eu ensinei eles a criar um chatbot e eles publicaram até um artigo. Legal. Porque eles testaram esse chatbot para o ensino médio, né? Então eles levaram para os alunos do ensino médio para utilizar o chatbot como reforço para a disciplina de matemática. E aí a gente fez 2 avaliações e a gente verificou assim que na avaliação que eles estavam ferrados, eles fizeram tipo uma recuperação e mudou totalmente. Por quê? Porque o chatbot ele foi usado como auxílio, como ajuda para eles, para conseguirem exatamente ter sucesso nessa disciplina. Só que a gente tem que lembrar que não é só para matemática. Por exemplo, lá no CIESA, os sistemas, a maioria que a gente faz educacional, a gente sempre foca numa turma. Por exemplo, agora, nós temos turmas novas de desenvolvimento de sistema, primeiro ano. Tem aluno ali que já tem conhecimento, mas tem aluno que não tem conhecimento nenhum. Então, esses alunos aqui antigos, eles vão fazer projetos educacionais, que vai ser em maio. Então, eles vão fazer projetos que vão estar voltados para eles. Entendi. Então, agora eles estão tendo um nivelamento. Então, nesse nivelamento, eu vou fazer uma prova. Eu já vou conseguir lá em maio se eles tiveram um aprendizado ou não. Muito legal, cara, fazer isso. E assim, é legal que os alunos, eles são motivados. Os alunos de tecnologia, os alunos que querem realmente fazer desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, eles chegam focados a aprender, entendeu? Não tem esse negócio de idade. Tem alunos lá novos, tem alunos lá que são mais velhos e assim vai. Se une, forma grupo e bota pra cima. O JD estava me falando, né, que o CIESA hoje ele tem uma área para trabalhar, né, essa graduação em jogos digitais. Como que foi para o CIESA entrar nessa área? Por que foi procurar entrar nesse meio dos jogos digitais? A área dos jogos digitais, a gente começou a entrar pela demanda mesmo. Pelos pedidos dos alunos para fazerem jogos digitais. Porque em Manaus, a única faculdade que tem jogos digitais presencial é no CIESA. Entendeu? As outras faculdades, você encontra várias aí na internet, mas é tudo EAD.
Então, assim, não só jogos digitais, quanto os outros cursos. A gente tem o curso de inteligência artificial lá, no CIESA. Nós temos curso de bacharel e temos o curso de tecnólogo. Focado. Então, assim, focado. Quem quiser fazer CIESA, inteligência artificial, procurar bacharel e tecnólogo, tem lá o curso. Vamos tem o curso de tecnólogo também, no engenharia de software também tem. Sério? Legal. Nós temos vários cursos de tecnologia. Nós temos o curso de tecnologia em defesa cibernética, entendeu? A gente tem, assim, vários cursos nessa área de Big Data, entendeu? De Data Science, muitos cursos lá de tecnologia. Então, a gente conseguiu entrar nesse meio porque a ideia é a gente fazer uma faculdade de tecnologia de alto nível, entendeu? Então, a gente está focado nisso. Tanto que está sendo preparado os laboratórios específicos para cada área. Exatamente para os alunos terem acesso, que era um outro ponto, né, que aqui em Manaus os alunos reclamam muito. Porque as faculdades, elas não têm laboratórios. E o CIESA... É só uma sala ali com 10 computadores. E o CIESA sempre teve laboratório. A gente sempre fez nossas aulas mais práticas do que teóricas. Isso aí o aluno ele já entra... Onde é que eu vou para o laboratório, professora? Até os novatos. Quando é, professora, que a gente vai para o laboratório? E hoje tem outros meios, pô. Todo mundo tem um celular. Coloca o aplicativo dentro do celular, já era. Sim. Então lá o aluno aprende a fazer sistema, aprende a fazer aplicativo, aprende a fazer uma série de coisas. Porque quando ele fala de jogos é um sistema. É um sistema. Sim. Outra coisa que os alunos também vão muito, eu quero fazer jogos digitais. Porque no desenvolvimento de sistema eu não vou fazer jogos. Quem disse? Tem uma disciplina lá de dispositivo móvel. Né? A gente vai estudar Kotlin para quê? Para fazer um jogo. Fazer jogo. E aí, até um aluno nosso, a gente fez do trabalho dele. Sim. Trabalho dele final, ele fez um jogo voltado para os alunos de 5ª série da matemática. Então ele só pulava de fase quando ele acertava uma expressão matemática. Muito legal. Então, assim, lá tem muitos recursos para isso. Esse entendeu? contato seu com jogos, ele veio somente na questão da instituição mesmo? Ou você já foi jogadora? Não, eu sempre joguei. Sempre jogou? Sempre joguei. Eu era, assim... Do meu meio, futebol, ninguém ganhava de mim. Eu me lembro que PES, nossa, PES, eu sempre joguei muito PES. FIFA, entendeu? Aí, infelizmente, parou o tempo. Eu me lembro que parou o tempo porque eu tinha que me dedicar a outras coisas, mas eu me lembro que o meu filho até uma vez, eu deixei ele ganhar pra ele dizer que ele tava bom. E ele olhou pra mim e disse assim... A deixou, né? Não, ele falou pra mim assim, melhor a senhora parar de jogar, porque a senhora tá ficando velho. Eu disse, beleza. Olha, tá certo. É porque eu não tenho aqui no celular, mas eu tenho uma foto, se vocês verem todos os videogames que eu tinha. Aí eu vou tentar procurar aqui pra gente ver se acha depois. Pô, com certeza. É uma foto assim, desde o primeiro videogame da minha época, meu pai sempre me dava todos os videogames. Tinha uma época que eu tinha todos, entendeu? Caraca. E realmente eu parei porque não tinha tempo mesmo. Eu parei no CS. Foco, né? Eu parei no CS. Eu jogo CS. Incrível como o CS, todo por isso mundo que o CS tá com a gente, ó. Faz todo sentido. Eu sou da época das Lan House. Vamos passar a madrugada na Lan House jogando CS. A gente teve aqui com a gente no PGCast uma galera de Lan House, o Falcão, né? O Boi Brabo. Teve até a Brunita aqui também. Eu sou dessa época aí. Dessa época que ficava na Lan House. Será que já ficou o bizu pra Player Games fazer o eFootball de 4ª modalidade? Pois é, né? Fazer um fifinha. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem sabe, sabe. Quem sabe, igual se eu treinar um pouquinho, eu vou botar pra cima no FIFA. Vai fazer um X1 com o filho de novo, vai mostrar quem mostrar pra ele que, passei 20 anos sem jogar. Não, é igual futebol. Sempre gostei de jogar futebol. Às vezes me convido pra jogar um futebol, eu vou lá, faço uma graça e todo mundo, pô, tu não tá... Ninguém desaprende, pô. Ninguém desaprende. A gente passa um tempo sem fazer nada. A gente descalibra, mas a gente não desaprende. Não tem como. E Janaína, como é que tu faz pra colocar isso tudo na tua rotina e, tipo, sincronizar tudo? Porque assim, tu até falou, eu passei por um processo de emagrecimento, até para evitar os preconceitos. Eu e o Crazinho estamos aqui na missão, né, do FIT. E como é que tu faz pra manter essa vida sempre saudável, na rotina tranquila, mesmo com tanto trabalho, tanta coisa para fazer?
Porque ainda tem família nesse meio tudo, né? Não é 100% saudável. Eu estou... Só explicar para vocês. Eu estou... Não imitem. Eu estou... Vai fazer um ano em processo de mudança de vida. Por isso que eu estou desse jeito, diet. Mas dia 10 de fevereiro, vou mostrar para vocês o que aconteceu, que foi meu aniversário agora recente. No meu aniversário passado, como eu estava. Eu não estava muito magra, eu estava bem grande. Porque o que acontece? A obesidade é uma doença que está na cabeça da gente. Então, o que acontece? É na cabeça mesmo, Tinha né? 172, fiz a cirurgia, fiquei com 95. Passou um processo de emagrece, engorda. Quando foi em 2024, dia 10 de fevereiro de 2024, eu tava com 136 quilos. Caraca! Hoje eu tô com 94 quilos. Então eu tive que fazer todo um processo de emagrecimento. Eu conheci um anjo, que foi um doutor que... A gente tem que conhecer alguém que passe segurança pra gente. Que ele realmente me passou segurança. Não dá pra fazer sozinho. Não tem como. E aí eu tô fazendo um tratamento, e aí nesse tratamento eu consegui emagrecer já esses quilos todos. Já tô com 94. Então eu emagreci, vamos lá, 136 menos 42 quilos. E é importante destacar que até aqui no podcast, até o podcast que a gente trouxe, ela mal tocou, tá? Que ela tá, não sei se ela tá evitando. Tinha uns 8 podcasts aqui, o Crazinho já matou uns 4, 3. Tô mandando Olha aí, ó. Estragar tudo. É feio. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tá meio grande, a gente fica uma pessoa bem limitada. Então, o que acontecia? Eu fazia tudo isso, mas numa rotina bem dificultosa, né? Hoje não. Hoje ainda sobra tempo para muita coisa. Por exemplo, coisas simples tu não conseguia fazer porque tu tava muito pesada. Então hoje eu faço. Hoje eu dou uma corrida, vou na academia quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho, eu tenho que achar um tempo. 1 hora livre tu já faz tudo isso, tu vai organizando. Eu costumo dizer que tu tem que organizar o teu tempo. Porque se tu não conseguir organizar, não adianta. Não tem como, entendeu? Mas eu consigo fazer... Consegue ganhar tudo. É interessante essa questão da obesidade, né? Que é realmente uma doença. E eu acho engraçado o pessoal, não, tem gente que tá aí, que se valoriza. É o biotipo, não sei o quê. E também tem aquele negócio de, valorizar a pessoa gorda. Aí começa a criar roupas pra pessoa gorda. Tem que estilizar porque é algo bonito. Gente... Quer processar a companhia aérea porque não conseguiu caber no avião. Olha, 1 ano atrás. Meu Deus do céu. Muito diferente. Parece. Não parece. 1 ano atrás. Olha, gente, eu não sei se ela vai autorizar a gente usar essa foto. Assim? Não sei se dá pra mostrar, não. Depois a gente coloca na postagem, mas, cara, é muito diferente da pessoa que tá aqui hoje com a gente. É diferente. E, gente, eu falo 19 isso... 19 de fevereiro de 2024. Eu falo isso sendo hoje ainda uma pessoa com obesidade. Se eu for colocar... Tu recomenda? Cara, não recomenda? Não tu indica, galera, engorda aí que é top. Não sejam, é sério. Se vocês, por exemplo, vocês são magros, evitem chegar onde eu cheguei. E se vocês são como eu sou, que tem obesidade, corram atrás de mudar a gente. Para de ouvir essa galera aí. Eu não sei se tu chegou no teu meio isso, no TikTok. Tinha um casal de pessoas que era bem cheinha mesmo. Cara, eu falo assim, bem cheinha, é elogio, entendeu? E elas colocando vídeo, mas comendo o PFzão. O sanduíche, 2 sanduíches de 30 centímetros do Subway, entendeu? E falando como se fosse tranquilo, entendeu? O pessoal julga a gente por segundo, mas, gente, não dá. Faz mal, mata, entendeu? Meu pai e meu avô, os 2 morreram por conta de consequências de diabetes. Eita. Entendeu? E assim, até agora, no último domingo, por isso que eu tô mais doutrinado na dieta, porque no último domingo eu tomei uma chamada da minha mãe. Cara, se tu não acordar, vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? As pessoas levam muito nessa questão de... Como é que a gente fala? Amorizar? Não, romantizar a obesidade. E até a Janaína tá trazendo, né? Essa questão de que, tem que se cuidar. Tem que procurar melhorar, né? Na realidade, o que acontece é que a gente tem que não só melhorar, mas como ter uma outra vida. Por exemplo, hoje eu emagreci esses quilos todos, mas eu levo hoje uma outra vida. Por exemplo,
O pão de queijo, eu posso comer? Posso comer não posso comer todos, né? Deixa aí, mas um eu posso. Então, assim, eu comecei a criar essas rotinas. Não é que eu deixei de ser obesa, eu sou obesa. Mas se eu não ficar me cuidando toda hora, eu vou voltar. E com certeza eu já voltei várias vezes. Agora, por exemplo, eu recebo um monte de mensagem no meu celular. Me dá o número do médico, me dá a receita do médico, me dá o remédio que tu tomou. O remédio que tu tomou. Que milagre você entendeu? fez. Nossa. Qual foi essa cirurgia que tu fez? O santo que te benzeu. A galera aí eu sai falo, aí eu falo, as pessoas ficam com raiva, até chateadas. Eu falo assim, olha, a minha rotina é essa, café da manhã é isso, olha, eu como muito, eu falo. Ó, 6 horas tomo café, uma torrada, uma xícara de café. 10 horas, como de novo. Meio-dia, almoço. 3 horas de novo. Nossa, mas como é que tu emagrece? 6, só que eu botei um limite assim, 6 horas é a última refeição. E aí eu não janto. Se eu jantar, eu vou engordar, porque eu já sei que é lá que tá o problema. É porque lá que tá a caloria. Tu já pensou? Eu falo pra vocês que eu durmo 3 horas da manhã. Aí eu chego, meia-noite, como. De 3 em 3 horas não é pra comer? 10 horas como. E quando a galera vê a gente na refeição livre, né, quer falar, não sei o que, mas eles não entendem que a gente passou a semana toda num processo ali, numa rotina de alimentação, que ele não tem, que tipo assim, como tu brincou agora, se deixar o pão de queijo aí, eu vou comer tudo. Mas tipo assim, de segunda a quinta, eu passei, então assim, a gente até na hora de comer alguma coisa mais calórica, a gente não se sente mais tão culpado ou sentindo que tá correndo perigo, que a gente sabe, ó, tu, assim, a galera acha que tu entrou de dieta, tu vai parar de comer teus hambúrguer artesanal, tu vai parar de comer pizza, tu vai parar de comer churrasco. Tu parou mesmo? Parei. Parou zero? Sabe por quê, mano? Porque é isso que eu Não, mas tu parou, tu não parou pra sempre. Tu parou não parei pra sempre. Nessa etapa aí pra que tu até tá. chegar no lugar que eu tô, ó. Na etapa legal. A galera acha que todo mundo é Graciane Barbosa, pô. E ainda tem aquele negócio, refeição livre, entre aspas. Porque imagina, o cara faz a dieta a semana toda e chega na refeição livre, ele vai meter um rodízio pra dentro. Aí tu lascou, você fez a dieta a semana toda pra nada. Vai chegar na tua refeição livre, tu matou. Rodízio de quê? Aí nesse conversa. Depende. Se for de churras, só carne pra dentro? Depende, é muita carne gordurosa. Tu vai colocar muita proteína gordurosa pra dentro. Tu tá tirando a gordurinha da picanha? Tô, mas eu não tenho comida. Mas olha só pra fechar esse detalhe. Que crime, gente. Só pra gente fechar, né, esse bloco. O importante, eu acredito, e você tá com coragem, tu também tá fazendo dieta? Tô. Mas agora eu tô levando mais a sério. Que antes eu não levava, eu tava fazendo burrada. Agora eu tô, levando muito mais a sério. Entendeu? Eu tava até falando que ontem na transmissão do campeonato, o Janderson também tá na mesma meta. Comeu saladinha. Tava parecendo uma tartaruga, só tá comendo o rap que a gente perdeu de um lugar que eu pedi de um lugar que eu não posso falar, porque senão tem que patrocinar pra gente fazer lógico. Mas bora fechar esse bloco? Pra gente entrar nas 10 perguntas? Vamos fechar com essa foto. Olha aí, ó. O meu sonho era fazer isso, cara. Eu nunca consegui na vida. Caraca. Eu fiz isso recente. Em pé, pô. Como é que eu ia ficar em pé com 100? Eu já vou te pedir, manda essas fotos tudinho pro Austin, que ele vai jogar no post. Então é isso, pessoal. A gente vai fechar o bloco aqui pra poder trazer as 10 perguntinhas que eu sei que vocês estão esperando. Já nós voltamos. Mystic Android TV, a maneira mais inteligente de assistir a TV com todo o conteúdo que você adora, exatamente do jeito que você quer. A Mystic Android TV tem um Google Assistente integrado. Use sua voz para assistir a programas, controlar dispositivos e muito mais. Basta dizer ao Google: vamos usar o Google Assistente na Mystic Android TV com comandos de voz. Clima em Manaus. No momento em Manaus faz 32 graus e céu parcialmente nublado. Capital do Brasil. A capital do Brasil é Brasília. Vídeos de praias brasileiras. Abrir Netflix. Abrindo Netflix. Abrir Disney Plus. Abrindo Disney+. Aumentar o volume em 50%. Tudo bem. Tanto as crianças quanto os adultos e a melhor idade terão muita facilidade, porque tudo pode ser feito por comando de voz. Abrir vídeo da Peppa Pig em YouTube.
Sem problemas, aqui estão alguns vídeos. Raiz quadrada de 40. Raiz quadrada, 40, equivalem a aproximadamente 6,325. Mystic Android TV, um mundo ao comando da sua voz. Voltamos então, vamos lá, 10 perguntinhas, tira tema, não pode fugir. Na verdade pode, se tiver alguma que não pode responder, tu avisa. Mas vamos lá, uma pergunta que eu até tinha falado antes da gente começar. Dentre as inteligências artificiais que o pessoal comenta tanto, né, DeepSeek, ChatGPT, Cloud, qual que pra ti é a melhor? Pra mim é melhor ir Cloud. Por quê? Porque é uma inteligência artificial que ela não está sendo muito utilizada, então ela ainda está livre. Quando eu falo estar livre, é que eu não preciso pagar para ter todos os recursos dela. Mas, assim, se eu tiver a oportunidade de pagar, o ChatGPT ele tem muita informação, só que pago, né? O livro é diferente. Mas em cloud hoje ainda tá top, tá bombando. AMD ou NVIDIA? Só NVIDIA. Tá mais pra frente que NVIDIA. Não posso trair. Front-end ou back-end? Back-end. Back-end. Mas gosta mais ou é mais tranquilo pra ti? Não, é porque, teoricamente, quem é back-end é front-end. Ah, então tá tranquilo. Já vai alinhando os dois. Qual era teu time no PES? Aquele que tu pegava pra brilhar? Ronaldinho Gaúcho. Onde ele tava era meu time. Então pronto. Argumento fácil, né? Pegava logo o craque que era pra não ter erro. É tipo a galera que teve a época que o Cristiano Ronaldo passou pra Juventus, aí o pessoal falava, não, mas o melhor time é o Real Madrid. Não quero saber, quem me conhece nessa época, que via que eu jogava futebol, eu jogava igual ele. Tipo, porque eu ficava olhando várias vezes o vídeo dele pra fazer igual na quadra. Ah, olha aí, ó, já puxava. Qual a tua linguagem de programação favorita? Lógica de programação. Por quê? Pois é isso que eu... Porque se eu souber a lógica... Ah, tu vai pegar tudo. Todas só as linguagens. manda a documentação que... Legal, gostei dessa resposta, eu não tava esperando ela não. Mas qual é a linguagem que tu detesta, que tu não encosta nela nem se te pagarem? Tem gente que detesta Java. Eu ia falar isso pra ele. Olha aí, ó. Tem gente que detesta. Mas sabe por quê? Ontem eu tava até falando para alguns alunos. O povo odeia Java por causa do inglês. A grande dificuldade das pessoas é o inglês e não a linguagem em si. Mas aí, o Java era mais difícil até eu conhecer o Kotlin, entendeu? Porque o Kotlin, eles fizeram para exatamente fazer com que esses usuários que detestavam Java começassem a amar o Java de alguma forma, então fizeram o Kotlin. Caraca! Mas hoje a linguagem do momento é Python. Qual é a próxima especialização da Janaína? A próxima? Isso. Já tem uma em mente, planejada? Ou tem uma área que tu quer seguir? A próxima especialização, assim, que eu tenho em mente é inteligência artificial para direito. Legal. Vai mesclar as duas áreas. É que eu notei no pingente, você é fã da Marvel? Sou fã da Marvel. Porque os quadrinhos, o MCU não explorou. Mas o Pantera Negra tem um irmão adotivo, né? Que é o Lobo Branco. Que é a Pantera. Que é esse pingente. Última de cara, hein? Quem são as suas inspirações? Meu pai e minha mãe. Meu pai, por tudo que ele era e por tudo que onde ele conseguiu chegar, porque ele... E a minha mãe também, porque assim, eles saíram do nada. Eu lembro que eles não tinham nada, só tinham uma rede. E eles conseguiram vencer na vida. Minha mãe conseguiu ser professora, meu pai conseguiu até ser subsecretário do Estado, então, depois presidente de São Raimundo. Então, assim, eles dois são as minhas grandes inspirações, meu pai e minha mãe. As pessoas costumam dizer que todo mercado satura com o tempo, pipipipopopó. Assim, na tua opinião, que está no mercado, entrar para a tecnologia tá ainda show ou tu acha que o mercado já tá... Na verdade, a tecnologia, ela nunca vai saturar, entendeu? Ela nunca vai, porque ela vai muito dos conhecimentos. Se você aprimorar seus conhecimentos, você sempre vai ter emprego. Por exemplo, uma área que mais emprega hoje na área de tecnologia é banco de dados e área de programação. E tem muitos empregos na área de programação. E aí acaba que saturando quem sabe programar. Por exemplo,
canso de desperdiçar trabalhos, porque eu não tenho tempo. Em compensação, é uma área que todo mundo vem para a área de desenvolvimento, mas aí as pessoas correm dessa área de desenvolvimento e vão para a área de hardware, que é uma área que já tem muita gente. Então, assim, tem áreas específicas que se as pessoas atuarem, elas vão ter grande sucesso. Por exemplo, a área de banco de dados. É uma área que mais paga. Por quê? Porque a confiança de uma empresa está toda ali na mão do DBA. Área de desenvolvimento e sistemas, na área dos analistas de sistema. Área de inteligência artificial agora. Área de segurança da informação. Tem muita área para ser explorada na área de tecnologia. Por isso que eu digo para os meus alunos, se eles tiverem oportunidade, eles façam ciência da computação. Eu falo isso todos os dias. Por quê? Porque é um curso que tu vai ver um pouquinho de cada área e quando tu finalizar, tu vai escolher, eu vou fazer a especialização nessa área porque é essa área que eu vou atuar. Entendeu? Então é isso que eu sempre digo para os meus alunos. E todos esses cursos tem onde? No CIESA. Ciência da computação, só o CIESA. Tá certo, então, Janaína, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu já vou te passar para fazer seus agradecimentos. Bora começar a sequência, Crazinho? Como sempre, então... Muito obrigado a todos por assistir mais um episódio, né? Sigam a gente nas redes sociais, Play Games, Crazinho, Calil, que agora é o perfil... Zefiro_BKS. Sigam lá. O perfil oficial. Perfil oficial. E sigam a Blackstorm. E sigam. Tem que continuar. Então, certinho? Janaína, seu momento agora, a câmera tá ali, agradeça quem você quiser. Cobra quem te deve. E também faça convites, não sei, aí é com você. Primeiramente, eu quero agradecer a Play Game, né, por essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a vocês também por terem me convidado. Quero agradecer também ao CIESA por terem me dado essa oportunidade de estar aqui também. E a todos que estão nos assistindo, né? E qualquer dúvida sobre qualquer curso de tecnologia, é só vocês procurarem o CIESA, que a gente está lá de manhã, de tarde, de noite, para atender todos vocês. Então, façam CIESA. E qualquer dúvida sobre inteligência artificial, você pergunta primeiro para a IA e depois para a Janaína. Ela tá com pode tempo me procurar. Qualquer coisa é só me procurar. Professora Janaína Souza lá no Instagram. E seguir o CIESA no Instagram também. Qualquer dúvida de matrícula e tal, manda lá no direct. Perfeito. Você já tá gostando do Split? Como é que tá as coisas? Tá top. Tá ótimo, né? Maravilhoso. Então é isso. Muito obrigado a vocês por terem assistido. A gente espera ver vocês na semana que vem, mais uma edição do PGCast. Lembrando que domingo agora, amanhã, tem, né, semis e finais do CS2 para definir a última vaga para a Liga dos Campeões de CS. A tentativa da última. Pô, eles estão na semifinal de novo. E vão enfrentar ele, que é outro que também tá desde a primeira lá brigando. Então não grita. Não, dos dois ali vai chegar no final. Então, cara, promete bastante. Espero ver vocês lá comigo amanhã. Crazinho agora tá por fora do Split, tá só no PG, mas... Tô de boa. Eu tô assistindo, mas a gente aparece lá no finalzinho normalmente. Isso lá. Me siga no Instagram, Zefiro_BKS. Lembre de acompanhar Play Games em todas as redes sociais. Tem no TikTok, tem no YouTube, tem no Instagram. Inclusive tem promessa. No Kawaii. E tem promessa, hein? Se bater 1.500 no TikTok vai ter dancinha. Eu prometi a dancinha. Tu vai meter a dancinha? Vou meter a dancinha com 1.500 lá. Qual mas tem que fazer... Aí a gente vai arranjar uma. Tá, boa. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Até semana que vem. Pode chamar. Pode, claro.